Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas que vocês deixaram lá no meu Instagram, que é o Casal de 201. Eu postei uma foto e pedi pra vocês deixarem algumas perguntinhas sobre obra e reforma, e alguns de vocês deixaram e eu vou responder agora. Eu acho que esse vídeo vai ser muito útil para quem está começando a reforma agora e não sabe muito bem por onde começar. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, é só continuar assistindo. Então vamos começar. A primeira pergunta é da Casa da K.26. Ela perguntou como a gente fez para comprar o apartamento. Então, a gente ficou sabendo desse apartamento através de um amigo do Rodrigo que trabalha com ele, que ele comprou, o apartamento de cima, então ele vai ser nosso vizinho, e ele passou o contato do dono da construtora. A gente entrou em contato com ele, marcamos um horário para vir dar uma olhada no apartamento. A gente veio, o apartamento ainda estava sendo construído, o prédio ainda estava sendo construído, estava quase pronto, faltava colocar janela e porta, e a gente acabou optando por não comprar com o piso já colocado, e por a gente ter optado por não colocar o piso, a gente já ganhou um desconto, porque como a gente ia mesmo tirar o piso e colocar um do nosso gosto, valeu a pena. Ana Soares G perguntou: seu AP está ficando lindo, parabéns. Obrigada. Se possível, dê indicações de marcenarias, de locais onde você encontrou luminárias, tintas e etc. com preço melhor. Então a Bruna, eu vi aqui, ela é de Joinville também. Então, pra quem é de Joinville, a gente comprou as tintas, a gente comprou no Brartop, que foi o preço melhor que a gente achou. E as lâmpadas e luminárias a gente comprou na Andra, que também foi o lugar mais barato que a gente achou. E o gesso a gente fez com a empresa Forte Gesso. O pintor que a gente contratou, o nome dele é Jairo. Eu vou deixar aqui no box de informação o contato dele do Forte Gesso também. Inclusive, esse pintor foi indicação do Forte Gesso e a gente gostou muito do trabalho dos dois. E eles têm um preço assim bem ok, não é o mais barato, mas também não é o mais caro. Só que a qualidade é incrível, vale a pena contratar eles. E vou deixar aqui no box para quem já envie e quiser fazer algum orçamento, alguma coisa, vai estar aqui embaixo. Ela perguntou também de marcenaria. Marcenaria a gente ainda não fechou, tá? A gente está fazendo alguns orçamentos, mas a gente ainda não fechou, então ainda não posso indicar um lugar que é barato e bom. A Mari Medeiros perguntou: pode me dizer uma média de valor para fazer uma sanca? Então, Mari, eu não vou saber te dizer certinho quanto custa em média uma sanca, porque isso vai depender do tamanho da tua sala e vai depender também do gesseiro que tu contratar, porque tem gesseiro que é bem diferente o valor um do outro, sabe? Tipo, absurda a diferença. Então vai depender do profissional, vai depender do que tipo de sangue que tu quer fazer, vai depender do tamanho da sala que tu vai ter, então fica difícil assim dizer. O ideal mesmo é tu pegar vários gesseiros e fazer vários orçamentos e buscar indicações. Eu acho que tu não é de Joinville, então vê os profissionais da tua cidade aí e faz vários orçamentos e vê o que tu acha melhor, porque tipo, tem vários tipos de sanca, tem sanca aberta, sanca fechada, sanca invertida, vários modelos. Então cada uma tem um preço e eles cobram por metro quadrado, então vai depender do tamanho da tua sala, do tipo que tu quer e tal. Então isso vai variar muito, tá bom? O F. Camargo perguntou se a iluminação de dentro da sanca que tipo de lâmpada que é. E ele falou que ficou muito legal e adora esse tipo de iluminação. Obrigado. A iluminação que vai dentro da sanca não é uma lâmpada, na verdade, é fita de LED. A gente comprou aquelas fitas que é tipo um adesivo assim, daí é só colar por dentro e fazer as ligações ali. Pronto, não é nenhuma lâmpada assim, tipo spot, nada. É
fita mesmo. O 108 ponto Nossa Bênção perguntou de quantos watts são os nossos spots da sala aqui. Então, cada spot aqui da sala é de 4 watts. A Andrea Dória, perguntou qual é a cor da tinta que foi aplicado no nosso teto aqui, né? A gente usou a tinta da Suvinil na cor branco antibactéria, que é uma tinta lavável e diz que reduz 99% das bactérias, então não fica aquele mofo assim no teto, principalmente no banheiro, que tem muita umidade, assim, daí não fica aquele mofado, sabe, no teto. Então, vamos ver, né, com o tempo se é real mesmo. Então a tinta é branco antibactéria da Suvinil e ela é uma tinta acrílico premium acetinada. Isso aí. A Suite 201 Home perguntou quantos centímetros tem a parte da sanca que começa ali na parede antes do rasgo. Então, acho que ela quis dizer a parte da parede até começar o rasgo da sanca. Tô apontando pra cima que a sanca tá aqui em cima, tá? Tem 60 centímetros da parede até começar o rasgo da sanca, tá? Mas isso vai variar muito do tamanho da sua sala, né? Isso depende, mas a nossa tem 60 centímetros. A nossa P007, que é a Manu, eu converso bastante com ela, um beijo, Manu, perguntou: vocês vão pintar a casa antes de colocar os móveis planejados da cozinha? Então, sim, vamos primeiro pintar tudo, acho que inclusive antes de colocar o piso laminado, porque eu acho que a tinta dá muita sujeira, assim, cai, pinga e pode ser que manche o piso e vai ficar uma caca. Então sim, a gente vai colocar, o próximo passo é colocar o porcelanato, aí depois a gente vai pintar todas as paredes e depois colocar o laminado e depois os móveis, que eu acho que essa ordem é melhor para não fazer tanta sujeira, vai fazer sujeira, mas não vai fazer tanto, porque como a gente está no piso bruto, se cair tinta não tem problema nenhum, né? Daí a gente só vai colocar o porcelanato antes, porque o porcelanato dá muita sujeira, muito pó pra cortar, né? Então vai sujar muitas paredes, vai ficar muito pó na parede. Então a gente vai colocar o porcelanato antes, depois pintar e depois colocar o laminado, porque o laminado não dá muita sujeira pra colocar. Beleza? O nosso apartamento perguntou: que bacana, está ficando muito bonito. Me tire uma dúvida, para pôr os spots eu preciso ter aquele rebaixamento de teto ou posso colocar no próprio gesso do teto? O eletricista que instala eles, sim, para colocar spots tem que ter um rebaixamento de teto. Não tem como colocar tipo gesso na laje, tem que ter o rebaixamento de gesso para embutir os spots. Tanto os spots como aquelas luminárias embutidas, tudo que for embutido tem que ter o teto rebaixado. E é o eletricista que instala, a não ser que você tenha alguém que conheça, assim, de elétrica, porque não é tão difícil, né? Tipo, aqui no apartamento, quem instalou foi o Rodrigo, meu namorado, e o meu sogro, né? O pai dele, foi eles que instalaram, porque o pai dele tem uma noção, assim, de elétrica, mas, tipo, se você não conhece nada, não vai se meter, né? Que pode levar um choque, alguma coisa. Então, normalmente é o eletricista que instala, mas no nosso caso não foi, tá? Então, as perguntas que vocês mandaram foram essas. Agora eu vou falar um pouquinho, assim, de algumas dúvidas que nós tivemos, que ninguém perguntou aqui, mas a gente teve, porque como é a nossa primeira reforma, a gente também teve muitas dúvidas. Então, vou falar um pouquinho, assim, de algumas dúvidas que a gente teve, que pode ser que seja a dúvida de alguém também, tá bom? Uma dúvida que a gente teve foi sobre os spots direcionáveis que a gente colocou aqui na sala. A gente estava em dúvida em quantos colocar, tipo, se colocava 3 ou 4 e quantos centímetros deixar entre eles, sabe? Então, eu queria colocar de início 3 spots e o Rodrigo queria colocar 4. Só que eu achava que 4 ia ficar, tipo, pelo tamanho da sala, na minha cabeça ia ficar muita coisa. Acho que 3 estava ideal. Só que no fim a gente acabou colocando 4 mesmo e eu gostei, eu achei que ficou certinho. Porque eu gosto quando acende a luz, que eles, como o fecho deles é assim, né, dos direcionáveis,
quando acende todos eles, tipo, eles se encontram, sabe? Os feixinhos de luz se encontram. Então, se colocasse 3, eles iam ficar muito espaçados e as luzes iam ficar muito espaçadas, não iam se encontrar. Não acho legal, tipo, tem gente que gosta e tal, mas eu acho mais bonito quando se encontra, assim, os feixinhos. Então, a gente colocou 4 spots com 55 centímetros de espaçamento entre eles. Então, isso também vai depender do tamanho da sua sala, né, do ambiente.